Mesmo que você não seja católico ou muito menos cristão, você naturalmente não seria capaz de negar a influência que a Igreja Católica exerce na sua vida e na vida de provavelmente todos os habitantes dos países ocidentais, né? A própria Igreja já esteve muito mais próxima do Estado, favorecendo seus interesses próprios e estendendo a sua força na política, e perdeu espaço nas últimas décadas para as igrejas evangélicas. Mas nem mesmo todos os escândalos e controvérsias chamam mais a atenção do que o evento da escolha de um novo Papa, que atrai os fiéis pela indefinição quanto aos rumos da instituição e de todo o restante do mundo pelo ar de mistério e conspiração, né, que sempre permeia esse processo de escolha chamado de conclave. Eu sou Marcelo Chaves e eu tenho um plano. Nesse vídeo eu falo de Conclave, filme estrelado por Ralph Fiennes e dirigido por Edward Berger. Fiennes vive o cardeal Lawrence, que é responsável por conduzir todo o processo após a morte do Papa. Mas à medida que os principais candidatos vão se destacando, o Lawrence vai descobrindo segredos que comprometem esse processo e o colocam cada vez mais numa postura de questionamento perante sua própria fé. Conclave, no seu sentido etimológico, vem das palavras cum e claves, ou seja, um lugar fechado a chaves. É o nome que se dá a todo esse procedimento, né, para determinar o novo pontífice. Se nesse sentido, pode não ser apenas um lugar, mas também alguma coisa. E no caso do roteiro escrito por Peter Straughan, baseado na obra literária de Robert Harris, essa extensão se aplica e acrescenta uma certa ironia. Não só o novo nome do chefe máximo da Igreja Católica é resguardado, mas também segredos, intrigas, trapaças, enfim, pecados inadmissíveis dentro dos muros do Vaticano. Inadmissíveis para quem, na verdade? Para Deus, talvez? Para alguns daqueles homens ali, esses pecados são apenas erros tolos cometidos por seres humanos que são, mais do que isso, são erros justificados perante a possibilidade de serem investidos como líderes da instituição, pois do alto da sua vaidade se consideram não só plenamente aptos para essa função, mas também melhores que os outros candidatos, e aí fazem uso de ações desleais para que os seus pares os reconheçam da mesma maneira como eles reconhecem a si próprios. Diante desse jogo de interesses, a postura do cardeal Bellini, interpretado pelo excelente Stanley Tucci, se sobressai. A narrativa escolhe o personagem como o nome ideal para a sucessão, mas o próprio personagem não. Numa ironia que por si só já mostra como o homem sabe do peso da responsabilidade que o aguardaria, e isso é uma demonstração de caráter. Desde o princípio, Bellini faz questão de deixar claras as suas posturas progressistas com relação ao papado, mesmo que isso vá prejudicar, digamos, a sua campanha política. Porém, uma outra ala forte da igreja, a ala conservadora, também se mantém fiel a seus preceitos e se vê representada principalmente na figura do cardeal Tedesco, interpretado por Sérgio Casterito. Um homem de comportamento bruto, para não dizer mal educado, e expansivo, é o grande rival de todos os outros candidatos por uma única razão: o medo. Mais especificamente, o medo de mudança. Como se o fato de o latim não ser mais a língua oficial dentro do Vaticano pudesse, de fato, influenciar na capacidade de todos aqueles homens de conduzir os rumos da igreja, por exemplo. E o apego pelo tradicional, né, na narrativa criada originalmente aí pelo Robert Harris, não se resume apenas aos ritos, como falar latim, enfim. É toda uma forma de enxergar não só o Vaticano, mas o mundo todo. A conduta do nós contra eles não poderia ser mais forte entre membros de uma instituição milenar e tipicamente conservadora. O longa deixa essa oposição bem clara já nos primeiros minutos, introduzindo os personagens de modo que essas diferenças já fiquem nítidas, montando o tabuleiro de xadrez com
com as peças em seus devidos lugares. Só que aqui todas as peças são bispos, né? Desculpa. Falando em peças, eu gosto como a direção de Berger e mais especificamente a fotografia de Stéphane Fontaine apresenta uma perspectiva que quase sempre coloca os personagens pequenos em relação às construções e aos edifícios, o que significa quanto eles são insignificantes, né, de fato, perante o caráter perene da igreja. Isso cria um contraste direto com a vaidade daqueles homens. O diretor de fotografia francês opta por uma saturação que ressalta as cores como o vermelho, o azul e o roxo presentes nas vestes ritualísticas. O vermelho e o azul, que compõem tipicamente os trajes dos cardeais e das irmãs, respectivamente, evidenciam a separação ideológica que existe entre os gêneros dentro da instituição. Destaque também para os planos belíssimos que trazem os cardeais dentro de um anfiteatro, em meio a cadeiras azuis, quase anjos ali decidindo o destino dos homens em meio às nuvens. Outro elemento que me chamou bastante a atenção e que diz respeito à mise-en-scène de Conclave é a presença de portas nos planos adotados pelo cineasta. Repare que muito frequentemente os personagens eles são enquadrados diante delas. E a depender do contexto, elas podem estar abertas ou fechadas. Esse é o tipo de artifício inteligente, né, que a gente gosta de ver, já que, né, portas estão associadas com chaves. Bom, é atrás delas também que vários diálogos importantíssimos ocorrem no longa e que revelações bombásticas são descobertas pelo Lawrence. E aí chegamos à atuação elogiada de Ralph Fiennes como o protagonista responsável pela escolha do novo Papa. É sem dúvida mais um grande trabalho do Fiennes, né? Um ator que tem uma versatilidade imensa e que aqui consegue demonstrar a angústia e a resolução que marcam a personalidade de Lawrence. E a direção aposta em vários planos ligeiramente mais longos que ressaltam a capacidade do ator em moldar suas expressões de uma maneira bastante eficaz. Como eu já havia citado, eu gosto de Tucci, né? Mesmo com participação um pouco menor, e John Lithgow é competente mais uma vez como o dissimulado cardeal Tremblay. Carlos Dias compõe o surpreendente cardeal Benítez com bastante doçura e, por fim, Isabella Rossellini como a irmã Agnes é dona das cenas em que está presente, dando à personagem toda a força que ela necessita empregar naquele ambiente masculinizado que trata as irmãs como inferiores. E aí eu posso aproveitar para falar de mais um tema que Conclave discute, que é o papel das mulheres dentro da igreja. Aliás, mais do que isso, de como séculos com homens sempre no comando enraizaram essa forma masculina e machista de conduzir os rumos do catolicismo, bem diferente daquilo que Cristo manifestava, seja por meio das suas palavras, seja pela importância que a sua mãe Maria e que Maria Madalena tinham em sua jornada. Um ótimo exemplo dessa interferência masculina na igreja é o Evangelho Apócrifo, por exemplo, de Maria Madalena. Além da cena que traz o cardeal Lawrence observando as irmãs pela janela, é a representação visual de como o decano passa a ver com alegria a presença feminina na igreja e de uma forma que, a princípio, ele não consegue compreender com clareza. É muito conveniente que o filme estreie no Brasil dias após a nomeação pela primeira vez na história de uma mulher como líder de uma instituição no Vaticano. A Simona Brambilla, de 59 anos, foi nomeada pelo Papa Francisco no dia 6 de janeiro de 2025 para comandar uma organização da Santa Sé. Mas antes mesmo disso tudo, Conclave trata sobre a fé. Lawrence, a princípio, não se vê pronto, ou seja, não crê que é capaz de conduzir todo aquele processo. E à medida que ele avança e certos segredos vão sendo revelados, mais essa sua fé é testada. A narrativa clássica vai escalonando no drama, na tensão, e o Berger conduz isso com precisão, vai alterando o ritmo, subindo a trilha sonora para ajudar o espectador a captar a sensação de estar trancafiado ali com ele, com todos eles, para experimentar a angústia do Lawrence.
Porém, o erro do Lawrence e da maioria dos religiosos, creio eu, é acreditar que a sua religião representa o seu Deus, a sua crença. Ora, a religião é constituída por seres humanos, homens em sua maioria, e, portanto, imperfeitos, pecadores, que colocam seus interesses e o poder antes do bem coletivo e, por que não, da fé. Mas Deus só se manifesta através de nós, e por essa razão nos deu o livre-arbítrio. Isso segundo a fé católica, claro. Sendo assim, somente quando Lawrence crê nele mesmo e na sua capacidade de ser um instrumento de Deus é que ele abre caminho para que a vontade dele seja feita. E o Bagge representa isso com um belo plano onde ele coloca Lawrence entre a cruz e o milagre. Enfim, Conclave tecnicamente muito competente, com um elenco experiente e talentosíssimo, e que ainda traz várias camadas em uma narrativa simples, mas que ela surge de modo muito sutil e sofisticada, fazendo do longa uma experiência tão intrínseca quanto o papel da Igreja Católica dentro da sociedade. É isso. Bem, se você gostou, considere aí deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, tá certo? Grande abraço.